Olá, seja muito bem-vindo a esse estudo Farmaqueia na Bíblia. Neste estudo, nós vamos entender as traduções e os significados desse termo que aparece no Novo Testamento, e você vai entender tudo isso. Vamos fazer uma breve oração, pedindo auxílio do Espírito Santo, para que possamos tirar proveito, né? Nos aproximarmos mais do Criador através deste estudo. Feche seus olhos para falarmos com Deus. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda, Senhor, a entender melhor aquilo que o Senhor quer nos dizer no Apocalipse, no teu Evangelho também, referente a esse termo, aquilo que devemos evitar, nos precaver e a melhor forma de te adorarmos, Senhor, e estarmos nos preparando para viver a eternidade com o Senhor. Te pedimos tudo isso humildemente pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, o estudo Farmaqueia na Bíblia, traduções e significados. Então, nós começamos, é importante, primeiramente, nós entendermos que na Bíblia, a linguagem do Antigo Testamento, né, 98% foi escrita em hebraico. Tem uma pequena parte que foi escrita em aramaico, e já no Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Então, no Novo Testamento, em hebraico, nós encontramos ali algumas expressões que têm significado por feitiçarias, bruxarias, essas coisas, né? São, eu não sei como se pronunciar, mas são cachape, a outra expressão onã, se não me engano. São três expressões aqui que você encontra nesse slide, mas o que nos interessa é o Novo Testamento, onde aparece a palavra em questão deste estudo, né, que é o fármaco. Então, já no Novo Testamento, que foi escrito no grego, a palavra farmaqueia, que aparece aqui nesse estudo, né, que aparece 5 vezes, ela deriva do termo fármaco no grego, que significa remédio ou droga. Então, a expressão farmaqueia, ela aparece 6 vezes na Bíblia, sendo uma vez em Gálatas, né? Então, corrigindo agora, 6 vezes, e 5 vezes no Apocalipse, certo? Nesses contextos, a farmaqueia é geralmente traduzida como bruxaria, feitiçaria ou sorcery, que é feitiçaria em inglês, e se refere ao uso indevido de substâncias ou práticas relacionadas à manipulação espiritual ou física. Então, é aqui que nós vamos dar exemplos, né, para diferenciar. E eu acho importante introduzir agora, já vou introduzir agora uma observação muito importante para todos nós, de que Jesus, ele quando quer explicar algo para o povo, ele usa a linguagem comum daquele povo. Então, nos evangelhos você vai ver, nós vemos muitas ilustrações utilizando a questão agropecuária, agrícola, né, no campo, e aqui no Apocalipse, que é um livro que foi escrito para ser entendido e foi escrito em especial com o objetivo de ser entendido no tempo do fim, para o povo do tempo do fim, que somos nós, ele usa ilustrações do que acontece comumente hoje. Então, hoje aqui nós temos a Big empresa, né, a Big Pharma, e ele usa isso como ilustrações para nós. Então, é muito importante você ter em mente esse conhecimento para poder entender o que Jesus quer dizer para mim e para você, entender de maneira correta e se preparar melhor para a volta dele, né? Então, aqui no Novo Testamento, nós temos as expressões, né? Eu posso pegar aqui também no meu celular, mas vamos lê-las, porque é importante a gente ter elas em mente, vocês muitos já conhecem, né? Gálatas 5:20, idolatria, bruxaria, que é farmaqueia, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, facções, está tudo aqui. Eu vou pegar aqui no meu, que fica mais fácil para eu ler o texto, certo? O verso aqui. Então, também temos Apocalipse 9:21. Vamos ler certinho, né, o termo de Gálatas também, porque nós estamos lendo por ordens, tá certo? Então, vamos aqui. Gálatas.
Idolatria, bruxaria, que é farmaqueia, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, facções. No Apocalipse 9:21, diz assim: E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas bruxarias, farmaqueia, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Já em Apocalipse 18:23, o verso que aparece em contexto é: E luz de candeia não mais alumiará em ti, e voz de noivo de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua bruxaria, farmaqueia. E Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, farmaqueia, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o último verso, Apocalipse 22:15, porque os cães estarão de fora, e os feiticeiros, farmaqueia, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e faz mentira. Então, Deus coloca bem claro, junto, próximo da mentira, né? E por que o Senhor coloca isso próximo da mentira? Nós vamos entender também, porque aquele que se coloca no lugar de um Deus, ele está mentindo, né? Porque só um é Deus, só um é o Criador, só um é capaz de dar a vida, só um é capaz de restaurar a vida e de dar a salvação eterna, vida eterna também. Então, aquele que se coloca no lugar dele com essas capacidades, ele está mentindo, né? E o mais importante é que antes, um pouco antes, né, em Êxodo 20, no Antigo Testamento, no Êxodo capítulo 20, verso 1, o Senhor Deus tem o primeiro mandamento da sua lei moral, que é: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, certo? Porque todos os outros deuses criados pelo homem, né, eles não são capazes de dar a vida, não são capazes de curar, de restaurar, eles não são o Criador, eles são apenas criaturas, né? Então, quando nós nos colocamos no lugar de Deus, nós estamos fazendo algo abominável para ele. Por isso que em Êxodo 22:18 tem uma frase, dentre as recomendações do Senhor para o seu povo, quando ele quis morar com um povo no Antigo Testamento, tem uma frase solta que é de arrepiar, né? A feiticeira deve morrer. Então, essa frase se refere a isso, porque alguém que se coloca no lugar do Criador, ele não pode ter a salvação eterna, não pode ter a vida eterna, não pode viver eternamente, né? Então, ele é morto espiritualmente. E o Antigo Testamento, ele é uma figura e sombra, né, do Novo Testamento. Então, é algo muito sério que nós estamos falando hoje, que nós estamos lidando hoje, que nós estamos esclarecendo hoje, certo? Vamos seguir aqui nesta conclusão, e eu tenho que falar algumas outras coisas importantes para você antes de finalizar, para que você possa refletir melhor e entender melhor esse assunto, né? Como eu já disse logo no início, Jesus, quem ditou e revelou o Apocalipse para João, usou de simbolismos para que o mesmo fosse protegido, mas também usou de expressões e imagens familiares, para que nós, no tempo do fim, pudéssemos entender o domínio usurpador de Satanás e como ele atua na mente das pessoas, né? Então, eu espero realmente que esse conteúdo seja libertador, por isso que eu vou complementar agora com uma explicação, ilustrações bem importantes para que você possa entender, de fato, o que o Senhor Jesus quer nos dizer aqui, né? Então, hoje nós temos essa empresa, a Big Pharma, muito grande, e ela é uma forma literal, né, de entendermos a farmaqueia como uma mistura, uma feitiçaria, uma bruxaria, né? Nós sabemos que muitas pessoas usam fármacos muito bem indicados e que eles ajudam, né, os medicamentos na cura, como terapia, na recuperação, né? E as pessoas falam remédio, né, que não cura totalmente, mas é uma terapia e alivia a dor e pode ser muito eficiente quando bem indicado. É uma forma, né? Mas nós sabemos também nessa empresa que muitas vezes ele pode ser usado, né? Tem muitos efeitos colaterais, os efeitos colaterais podem fazer mal,
podem ser usados indicados também de maneira abusiva, existe tudo isso nesse mundo de pecado. O que sabemos é que é uma empresa muito forte, né? E nem sempre o que ela faz está, assim, sendo utilizado para a restauração, né? Exclusivamente. Muitas vezes pode causar efeitos colaterais, pode causar mal, tudo isso. Então, esse é o sentido literal, né? Desta empresa, desta Big Pharma. E eu vou falar mais dela depois, porque eu vou falar mais um pouco desse sentido físico, né? Físico, né? Para ilustrar para você. E também temos a forma figurativa, né? Como nós já falamos, da expressão farmaqueia, que quer dizer um simbolismo para todo feitiço, né? Todo engano. Então, por exemplo, se você vai ali na igreja mãe, você vai ver tudo preparado, tudo assim muito bem preparado para que você entenda aquilo com reverência, como santo, como sagrado, objetos e tudo mais. Então você fica ali enfeitiçado com aquela reverência, aquele silêncio, aqueles objetos sagrados. Mas na verdade ali você vai ouvir um monte de doutrinas espúrias misturadas, né? Então esse sentido espiritual, esse sentido figurativo espiritual desse termo é para nos mostrar as doutrinas espúrias misturadas ali com a doutrina pura da Bíblia. Então, a Bíblia pura é a doutrina pura, e esse monte de doutrinas que você encontra na igreja mãe, nas suas filhas também, são doutrinas espúrias, né? São a farmaqueia, são o feitiço, né? Não é que são o feitiço, elas estão ali, são doutrinas espúrias, né? São prostituições, abominações, prostituições da doutrina pura da Bíblia, e ali dentro, em todas a estratégia, você fica enfeitiçado, né? Por exemplo, agora vou dar um exemplo físico. Se você se coloca ali na frente, por exemplo, um vendedor, um doutor, nós temos por trás os farmacêuticos, vendedores, né, da Big Pharma, temos os doutores ali na linha de frente, tá? E eu tenho muitos doutores e doutoras que são verdadeiros heróis, que eu conheço, não é nada particular. Estou dando um exemplo de uma maneira geral. A pessoa se coloca ali na frente e é tanta palavra difícil para a maioria da população, aqui no Brasil e no mundo, né? Tanta palavra difícil, tanta palavra diferente, que a pessoa fica enfeitiçada. Ela fala, não, eu vou fazer tudo que esse doutor mandar. Se ele mandar cortar o pé, a mão, a cabeça, se ele mandar enfiar alumínio no meu corpo, não sei o quê, eu vou lá fazer tudo que ele mandar, porque ele entende. Coloca aquele profissional no lugar de Deus, entendeu? Ali, aí fica enfeitiçado, faz tudo o que ele manda, né? Esse é um exemplo, uma ilustração da farmaqueia na sua forma física, né? Que Jesus nos deixa hoje, porque ele deixa aquilo que nós conhecemos para nos ensinar, né? Então, como eu já falei, né, na época dos evangelhos, a maioria das atividades era agrícola, então ele deixou exemplos ali da terra, do lidar com a terra, do cuidar da terra, né? E para nós hoje ele deixa esses exemplos relativos à farmaqueia, né? Então, na realidade, todo aquele que se coloca no lugar de Deus, ele realmente está morto espiritualmente, né? Então, eu já falei das doutrinas espúrias da igreja mãe, de suas filhas, e também tenho, por exemplo, em contrapartida com a doutrina pura da Bíblia, também tem o fermento dos fariseus, que aí no caso é a hipocrisia, né? Os fariseus, eles podem estar ali dentro de toda a Bíblia, da pureza da Bíblia, mas normalmente são hipócritas, né? Então a Bíblia também fala do fermento dos fariseus, ela fala dessa química toda, dessas doutrinas espúrias, né, da farmaqueia, e ela fala também do fermento dos fariseus, certo? Então vamos seguir em frente, e já falamos de Êxodo 20, do primeiro mandamento da lei moral, que foi escrita pelo dedo de Deus, né, que nos ordena para não termos outros deuses diante de nossa face, porque só um é o Criador, todo o resto são criaturas, né? Então eu termino fazendo um apelo para mim e para você, em especial para você que está aqui assistindo a esse conteúdo, né? Depois de ouvir tudo isso,
saber que quem cura é o Criador, quem cura do pecado, né? Porque toda doença, todo problema é resultante do pecado, né? E ele que deu a vida, ele pode curar, ele pode salvar e ele pode dar a vida eterna, somente ele. Jamais alguém pode se colocar, né? Então, que hoje você possa se libertar de todo feitiço que o faz acreditar na mentira de Satanás, nesse mundo usurpado. Então, desde pequeno, nós escutamos uma mentira, mentiras, mentiras, e isso fica na nossa mente e faz com que nós acreditemos, né, nessa mentira. E também tem uma coisa muito importante, dois pontos. Primeiro, todo aquele que se coloca no lugar do Criador como a solução para todo problema, não tem a vida eterna. E todo aquele que também coloca a si mesmo como seu próprio Deus, também não tem a vida eterna. Então é importante que neguemos a nós mesmos, entendemos que somente o Criador é capaz de curar, de dar a vida, curar, restaurar a vida e, acima de tudo, e principalmente, ofertar a vida eterna em Cristo Jesus. Então neguemos o nosso ego, busquemos a Jesus, deixemos que nós morramos por dentro, para que ele nasça em nós e cresça em nós, através da pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos viver a eternidade com ele. Este mundo não vai muito longe, Jesus em breve voltará. Então, que Deus te abençoe, até um próximo comentário, até um próximo estudo bíblico.